Selenita, que delícia você aqui de novo comigo para a gente falar dos 12 passos. Hoje nós já estamos no sexto. Sexto Olha, passo. Que legal. Eu que agradeço o convite, eu estou bastante feliz, estou recebendo bastante retorno. Ai, que delícia. Então, tá muito bom. Que bom. E nós vamos subir no canal hoje mais um vídeo seu e vamos em frente com os 12 passos, porque quem está nos assistindo pode fazer em casa, né? Pode se auto-ajudar. Isso, né? É o propósito, né? É o propósito. É o propósito. E Vamos hoje o lá. sexto passo diz: prontificamos-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. Ai, repete. Muito profundo, maravilhoso. O prontificar é o sentido de estar pronto. Eu quero mudar, que é difícil da gente aceitar que quem precisa de mudança, se eu quero que algo mude, eu preciso mudar a minha atitude. E já no sexto passo vem falar de defeito de caráter, que é aquela condição nos nossos comportamentos que não nos fazem felizes em primeiro lugar. E nem faz quem convive conosco ter um estado de normalidade, vamos dizer, funcional. E nem de admiração, né? Porque quando o caráter não está ali muito legal, nem a gente se admira, né? Então, o sexto e o quinto passo, ele fala de defeito de caráter, mas já no sexto é aquela coisa que eu já sei que não é bom e que eu gostaria de deter, mas eu preciso de ajuda. Que legal. Da ajuda de Deus, em primeiro lugar, da decisão pessoal e depois promover de atitude em atitude essa mudança, até que aquilo passa a ser habitual. Por exemplo, se eu sou uma pessoa irada, e eu não consigo controlar a minha ira, e normalmente eu não consigo controlar com aquelas pessoas que são mais próximas. É o tal do explosivo, né? Isso. E é uma coisa muito difícil da gente entrar numa funcionabilidade, porque a resposta sempre é maior do que a necessidade de resposta. É mais pesada a resposta. Eu posso falar isso porque eu tive que trabalhar bastante essa questão da ira, né? De ser sanguíneo, como no temperamento a gente fala que é sanguíneo. Eu sou sanguínea. Então a gente uma explosão de 1 minuto, depois passa. A gente está sempre preparado para a guerra. A gente não está preparado para a paz. Pelo menos eu era assim. E quem é bastante irado é assim também. Ele só está esperando o ataque, porque a resposta já está pronta dentro da gente. Aliás, depois de um tempo de observação, de autoobservação, eu percebi que não precisava acontecer as coisas para mim ficar irada. A ira já existia o potencial dentro de mim. O que as pessoas vinham é tocar nessa ira e receber o que eu achava que ela merecia naquele momento. E depois ainda percebi que aquilo que ela merecia não era o suficiente para mim. Não era o suficiente. Não me saciava a raiva. Olha. E daí ficava esperando pelo próximo round. Isso! Então a gente analisa a nossa vida com a ganhando ou perdendo. Sim. E a vida não é para ser vivida assim. Não. Só que eu venho de uma criação de pessoas que são assim. Então, de certa forma, eu fui treinada para ser assim. Uma disputa de poder. Uma disputa de poder. Conheço esse filme.
Então, esse passo, ele vem dizer que eu quero que Deus remova isso. Eu não preciso disso. Só que para mim tomar essa decisão que eu não preciso disso, eu tenho que desejar e enxergar o mal que isso está me causando. Então, é uma caminhada mesmo, é um tempo, é um monte de recaída, é um monte de arrependimento, mas Deus está ali para ajudar a gente. E quando a gente pede, recorre a Deus, a gente vai saber que tem um olho realmente todo o tempo, enquanto a gente dorme, enquanto a gente acorda, enquanto a gente caminha, o olho de Deus está ali. Então, quando você tem essa fé e recorre a Ele para as mudanças, todo dia você conversa com Ele a respeito disso, né? Eu, pelo menos... eu começo o dia pedindo. Eu só consegui assim. Pedindo a proteção dele, me entregando nas mãos dele e entregando a minha vontade, porque a minha vontade não era tranquila. Minha vontade não era tranquila. Então eu vejo que foi a duras penas que eu fui aprendendo. Na verdade, a vida foi batendo. A vida foi batendo, eu fui me conscientizando. Eu conhecia a programação, de pronto eu queria, mas de pronto não veio, porque não se compra, agora. Não se compra isso. Isso é uma conquista, né? Então, mas é uma realidade e não é do dia para a noite, da noite para o dia. Porque quando eu vi que a vida estava, repito a sua frase, a vida batendo muito em mim, eu recorri a Ele, mesmo sem conhecer os 12 passos. Aí para quem está assistindo vai ficar mais fácil agora, né? Esse conselho de quem já experimentou por isso, né? Você recorre a Deus e por você ter certeza que Ele pode te ajudar, que Ele é o maior julgador da nossa vida, né? E Ele é o maior também de poder na nossa vida, abençoador. Eu penso na misericórdia. Na misericórdia. Porque a misericórdia, ela tem um sinônimo teológico, que Deus me dá aquilo que eu não mereço. Que eu não mereço. Misericórdia significa a graça. Concordar com a miséria. Né? Com a graça dele. Também a gente precisa aprender também a concordar com a miséria do outro, sendo misericordioso. Eu acho maravilhosa essa definição da palavra misericórdia, concordar com a miséria. Mas, junto com a misericórdia, vem a justiça. Então, quando a gente crê nisso, que foi o meu caso, eu recorri a Ele como Pai para ter essa misericórdia, mas também com o temor à justiça dele, porque eu não estava feliz comigo, não estava feliz com a vida, e vendo muitas reações às minhas atitudes, né? Porque é ação e reação. Aí eu fui apelar para Ele e deu certo, porque eu conversava, até hoje, né? Converso com Ele o tempo todo e vou chegando às minhas conclusões que realmente eu preciso mudar o tempo todo, né? Ele nos orienta, né? Sim. Eu acho. Aí meu testemunho para isso que você está falando, porque é real, é real. É muito rica essa confiança que a gente tem em Deus, porque Ele nos orienta e a gente percebe que é possível. Mas eu vejo, né, que eu percebo que é possível, mas é situação a situação. Parece que ainda não faz parte do nosso caráter. Depois de um tempo, aquilo parece ser mais comum para a gente vai, não precisa pensar
tanto antes de agir, já passa a ser educado, natural, já passa a ser uma santidade, né? Mas até chegar a ser uma santidade, é um caminhar de altos e baixos e de autoaceitação. Porque tem coisa que a gente não vai mudar. Em atendimento, eu percebo que uma pessoa mentirosa, que tem mania de mentir, e a mentira não é uma coisa grave, é porque é um vício. É um vício. É um vício. Se você perguntar a hora, se é para ela é bom aumentar, ela aumenta. Se para ela é bom diminuir, ela diminui. Horrível isso. Difícil a pessoa conseguir conviver na verdade. Então, a pessoa que vai fazer esse combate, vamos dizer, desse defeito de caráter, em primeiro lugar, ele tem que aceitar. Eu sou assim. Eu sou assim. Tem que reconhecer que aquilo se tornou um vício horrível. E faz parte até da minha personalidade, porque, né? Se a gente volta para trás, a gente vê quando era 6 anos, fazia aquilo, 5 anos, as pessoas já contam coisas hilárias sobre o que a gente fez naquela situação, e aí a gente foi crescendo assim. Então, quando eu tomo consciência, há uma decisão interior e um tempo de Deus, para que Ele, como fala o passo, remova aquele defeito de caráter. E muitas vezes eu vou passar um período grande, quiçá uma vida inteira, ainda com vontade de mentir. É horrível. Você sabe que uma frase que colou na minha mente, de criança muito jovem, você vê como é importante os pais terem sabedoria, em vez de discutir, repreender e castigar. Eu fico sempre me reportando à sabedoria dos antigos, porque uma frase, pegando aí nesse gancho aí da mentira, do mentiroso, na minha infância eu era muito pequena, com 6, 7 aninhos, eu escutava sempre: olha que a mentira tem perna curta. Aquilo ficou impregnado. Aí eu ficava pensando assim, a cabecinha de criança: ai, tem perna curta, será que, né? Então, aquele medo de fazer e ser descoberta, né? De passar vergonha. É a outra parte. O medo não é uma renúncia da mentira, mas é o medo de ser descoberto. De ser descoberto, de passar vergonha, né? Exato. Então, essa frase ficou colada na minha mente e eu, graças a Deus, não precisei usar isso para os meus filhos. Mas aquilo ficou, e você sabe que reverbera até hoje. Até hoje, essas frases de impacto que os antigos usavam, eles não discutiam, né? Eles eram curtos e eficazes. Então, falando em crença, existe as crenças que são positivas, que nos ajudam a manter uma funcionabilidade, e nós temos crenças negativas e que a gente sustenta elas. Às vezes somos infelizes por causa dela e não tomamos uma atitude. Me lembrei agora, a nossa mãe dizia: a mulher é o esteio da família. Verdade. É verdade que a mulher é o esteio da família? Não é verdade. É o marido e a mulher. Mas nós aceitamos que a nossa atitude... Aceitamos a missão. Quando, na verdade, hoje é 50% do marido e 50% da mulher. Os dois são adultos responsáveis por aquela família. Mas eu acreditava nisso, porque
escutei, como da mentira, muitas vezes essa mesma história, e eu me julgava a força do casamento. Aí, juntando isso com a vontade de brigar, virava Pronto, um já belo... se empodera toda. Um belo rolo. Já fica poderosa. Então, e a primeira vez que alguém me chamou a atenção, que era 50% do marido e 50% da esposa, eu não conseguia acreditar. Parece que eu tinha sido de alguma forma rebaixada ali. Né? Já não era mais o coronel, era um sargento de milícia. E já te diminuíram. E aí, pensando, né? A gente vê que é verdade. E que vai funcionar, vai ser funcional se cada um assumir a sua parte. Sim. Até mesmo te diminuíram, mas te aliviou um fardo também, Nossa! Né? Mas só que, porque misturando isso, caída, é misturando isso, caída, fortalece. Fortalece. Então, depende do que está na nossa personalidade. Então, eu diria assim que o meu marido, ele foi ser pai do meu terceiro filho. Porque antes você dominou o negócio. Dominei o negócio. Dominei. Eu que era mãe, eu que comandava. A gente quer dominar o negócio, mas a gente critica que o outro sim, não está fazendo. Não está fazendo a parte dele, mas a gente que não permitiu essa parte. Né? Enfim, quando a gente fica bem funcional, a gente vai para o céu, vamos dizer, entre aspas, né? Com certeza. Não, é uma liberdade. Liberta. Liberta. E eu tenho certeza que meu marido é muito mais feliz, eu olhando desta forma e compartilhando com ele, para ele olhar dessa forma também. Pertencimento para ele, né? Porque você pegando tudo para você. Hierarquicamente, o casamento já não ia ficar na ordem certa. Exato, não, e é um pecado. Isso. Então, esses passos, eles vão entrando na sua mente. Pecado por quê? Porque você, além de você não atribuir ao outro, né? Você acaba se empoderando demasiadamente, se achando, e a gente não pode se achar. Vai lá. E eu costumo dizer para os meus amigos, assim, se você quiser fazer pirraça para mim, fala para mim o que você está fazendo. Porque eu não sou uma pessoa que fica parada em detalhes, sabe? Então, eu falo assim, se eu tivesse me comparar a um animal, eu acho que seria um elefante andando com aquela patona assim por cima das coisas, sabe? Um boi, sabe? Não, assim, uma borboleta percebendo as coisas, né? Um pássaro. Um beijinho. Não. Então, Deus sabe por que Ele me fez assim. Isso que eu acho interessante. A minha genética, a genética da minha família, tudo me levou para essa pessoa que é amada de Deus, ser como eu sou, ser como você é. Graças a Deus, que Deus, Ele não quer nenhum robozinho, né? Ele quer cada um com a sua personalidade, sendo diferentes, né? Então, isso faz o mundo ser bonito, né? Porque imagina, as diferenças, elas são super positivas quando é olhada de maneira correta e verdadeira, né? Verdade. Só que eu consigo valorizar isso no outro a partir de mim. Sim. Quando eu consigo me valorizar. A minha diferença... Isso. Né? É contrária à diferença de muitos, porém se harmoniza quando é saudável.
Como Deus é maravilhoso, né? Deus é bom demais, eu sempre falo. Deus é bom demais porque... Já pensou se Deus fizesse todo mundo loiro, o mundo ia ficar tão aguado. Eu acho que deveria ser tudo vermelho, pega fogo. O mundo ia ficar muito aguado se todo mundo fosse branco. Pela ótica, né? Minha, vermelha, a sua, loira, né? Não fica bonito? Então, Fica lindo, gente. fica lindo. Mas nós precisamos ter o coração aberto. Um coração sincero e acolhedor para poder fazer conexão com as pessoas que são diferentes da gente. Sim. Vamos no 7º passo. Não, termina o 6º. Já terminamos, né? Que toda essa mudança vai acontecer quando a gente acalma a nossa mente, quando a gente reflete, quando a gente decide, aí as coisas começam a acontecer e a gente vai colocando em prática. E cada passo, não, eu vou viver agora só o 7º passo, não. Na verdade, a gente vive todos os passos em cada situação. Tem que ser, é uma orquestra. É uma orquestra. E aí o 7º passo, humildemente rogamos a Ele que nos livrasse de nossa imperfeição. A imperfeição, eu penso na minha maneira de ser e algum entendimento nos passos do AA também é assim, que eu não quero, vamos supor, eu não quero mais mentir. Mas não significa que ainda não busque esse prazer. Porque existe um prazer. É a tentação, né? Um prazer no nosso íntimo. Diz quem é teólogo que isso está lá no pecado de Adão e Eva, que plantou aquela semente dentro de nós. É o pecado que a serpente colocou neles. Né? Não era nem deles isso. Isso é coisa de serpente mesmo, né? Porque... A gente não deseja, mas ainda tem o prazer. Carne, né? O prazer. Por exemplo, uma pessoa que é fofoqueira, ela não quer mais fofocar porque já tomou a decisão, já admitiu, tomou a decisão. Já viu que não agrada a ninguém. E não se agrada, né? Não se agrada. E aí, na hora que ela vai contar uma história, a primeira coisa que vem... quase que sem filtro, é a fofoca. O gosto, o desejo. Isso é outro vício. No passo, chama imperfeição. Talvez eu não faça, mas o primeiro é o gosto. É o gosto. E que, no fundo, não vai me fazer bem, porque não é isso mais que eu quero. Eu já saí disso daí, não quero mais isso. Mas vai demorar muito tempo para a gente pensar e fazer, de fato, o que Deus propõe na nossa vida. E você vê, eu tenho que dar esse entre parênteses. Esses passos é aplicado nos adictos. Então, olha, gente, como é importante a construção, a reconstrução do ser humano para que ele deixe o seu vício maior, que é a droga, o álcool, como são os 12 passos do AA que você colocou. Então veja como está relacionado, né, Selene? Mas o que é maior para nossa salvação? Porque se a mentira ou a droga? Reconstrói o cara, é a mesma coisa. Na verdade, os dois são vício. Os dois me dão prazer. Se você não reconstrói o caráter, que diferença faz mesmo você ser um mau caráter ou um viciado em droga? É a mesma. Tá? Jesus, amor. É uma percepção que nós vamos adquirindo à medida que a gente vai crescendo no autoconhecimento.
consegue deixar todas as coisas erradas quando você reconstrói o caráter. Incrível. E a humildade no sentido do passo, eu até anotei aqui, é o reconhecimento do que sou e de quem sou, realmente seguido este por um esforço sincero de ser aquilo que não poderia ser, que não sou. Eu ainda não sou, mas eu sei que eu posso. Então eu vou me aceitando, me acolhendo, me amando, e à medida que eu consigo fazer isso com humildade, porque eu já venho aí de um reconhecimento, de um arrependimento. Então, quando eu vou fazendo isso com o coração aberto diante de Deus, eu consigo trabalhar essa humildade, que é esse reconhecimento de o que eu sou. E existe uma riqueza no que eu sou de fato. Eu sou filha de Deus. E Jesus perguntou: não sois deuses? Vocês se esqueceram? Não sois deuses? Quer dizer, em nós habita uma semente para o crescimento, para a perfeição. E é por isso que essa imperfeição nos mistura muito, nos ofende muito. Não é ofender a Deus, Nos ofende. mas nos ofende a nossa dignidade mesmo. Por orgulho, a pessoa pode até não perceber por muitos anos, mas a gente percebe que a pessoa é triste, que a pessoa não fica feliz nunca, porque ela se ofende mesmo. Então, aqui também tem na programação um conceito de orgulho. Orgulho como um conceito ilusório e muito elevado de si mesmo, que nos leva a fazer exigências de Deus, de mim mesmo e de outras pessoas que não podem ser cumpridas, pois estão além das expectativas de que aquilo que a outra pessoa pode fazer. E é verdade. Então, são dois conceitos, um de orgulho, o outro de humildade, que eu tenho que sair em diversas áreas desse orgulho e vir para a humildade. E permanecer, né? Porque às vezes a gente fica um tempo e não é legal para quem é orgulhoso permanecer humilde. E o orgulho, será que vem somente de uma má índole ou de uma baixa estima muito grande? A defesa de uma baixa estima muito grande? Deve ser, né? Porque não sou capaz de afirmar isso, mas olhando para mim, eu fui criada para ser líder. E no conceito da minha família, ser líder é ser imposição. Então, eu tive que realmente aceitar que isso aconteceu, vem de geração em geração até chegar a mim, e que eu posso começar a fazer diferente para, a partir de mim, ser diferente com os meus filhos, com os meus netos, com os meus bisnetos, terceira e quarta geração, a bênção de Deus, né? sim, principalmente se tem um chamado. O teu chamado foi maior do que tudo isso, né? Porque ele te colocou. Então, menina, Porque é incrível, Selenita, você falar, você dar esse testemunho e o que você fez pelo ser humano até hoje, de reconstruir o ser humano caído, destroçado, aniquilado pelas drogas, pelo álcool. Eu penso, é incrível. O meu olhar não é assim para ele. Não. Eu não vejo ele dessa forma. Eu vejo uma pessoa com dependência química, eu olho para ele e vejo as possibilidades dele. Que aquele estado dele atual é um momento da vida dele.
e que se ele quiser, ele pode construir ou reconstruir. Você vê o viciado adicto como alguém que entrou na contramão e você se sente como aquele guarda de trânsito que quer ensinar o trânsito a pegar a mão correta. É assim? Se ele quiser. Se Porque ele eu não quiser. posso multá-lo. Não tem o poder do guarda de trânsito. Porque a vida já está cobrando uma multa caríssima dele. Então, nós temos que confiar exclusivamente na graça de Deus. E ajudá-lo. Então, eu até costumo falar uma coisa assim, que os teólogos falam outra coisa, que Deus perdoa o nosso pecado, mas existe um preço da consequência. Mas no meu trabalho, se Deus fosse cobrar a consequência do momento que eles decidem ter uma vida nova, se Deus fosse, não teria chance. Não, essa consequência, por exemplo, é a consequência da própria vida humana, né? É o que eu acabei de falar. O tempo passou, ele foi embora, você não consegue resgatar. Então, quem ficou 10 anos, 15 anos nas drogas, perdeu uma parte maravilhosa da vida. E aí não volta. Mas aí vem a promessa de Deus. Eis que faço nova todas as coisas. A sai, aí ela, pelo Deus menos, ela continua vivendo a partir dali, né? Dá uma oportunidade de recomeçar. Tem uma história muito interessante de um rapaz que a mulher dele, quando trouxe ele para a casa de recuperação, eu estou trazendo aqui, mas não quero saber mais dele, não quero mais ver ele. A mãe dele não está mais querendo ter contato com ele. Depois que ele terminar, aí você vê o que ele quer fazer. E ele ficou conosco lá, período, acho que aquele tempo era 9 meses, ele ficou conosco, muito sofrido, porque essa mulher já arrumou, quando trouxe ele já tinha um marido, e deu até o cachorro dele, e ele achou aquilo era o fim da vida dele, né? Além de dar ele, deu o cachorro, que era o amigo dele, vamos dizer. Até ele falava que o cachorro dele fumava maconha, porque quando ele fumava, ele repartia com o cachorro. E aí, ele bastante desesperado assim com a situação dele, eu falei assim: olha, Deus diz que faz nova todas as coisas. Deus vai trazer de volta o que você perdeu. Ele falou: impossível. Eu falei assim: vai trazer de volta. E aí, quando estava terminando os 9 meses, uma tarde apareceu um senhor lá e veio conversar com ele e dizer para ele assim: olha, eu fiquei com o seu cachorro, mas agora eu vou precisar mudar para um lugar que não tem espaço para o cachorro. Que legal. Então eu queria ver se você não quer o seu cachorro de volta. Aí ele olhou para mim, assim, com aquela cara, assim, nossa, até o cachorro, né? Eu falei assim: e vai trazer a mulher. A mulher eu não quero mais, mas aguarde. Você vai ter a oportunidade do perdão com ela, que é o próximo passo. E aí, um dia ele ficou à tarde, assim, depois das 5h30 eu fui embora, ele ficou lá esperando a reunião das 8h. E aí ele estava no portão, olhando o sobe e desce da Francisco Alves, da 1º de Maio, e a mulher dele parou o carro e veio conversar com ele, e ali ela pediu perdão para ele pediu perdão para ela, nada preparado por mãos humanas. E os teus internos, eles ficam livres de sair no portão? Naquela época ficava, porque era casa-dia. Hoje, a casa nem propicia isso da pessoa, porque não tem nem jardim na frente, nem espaço, é fechado. Mas eles vão na missa, vão no culto, participam de palestras, enfim.
Todo mês eu faço uma atividade externa com eles, Legal. além da missa, do culto, das atividades de fora que vêm para dentro. Que legal. Então, eles não perdem o contato com a Você realidade. leva eles nas escolas para dar o testemunho? Eu não gosto muito disso. Não? Agora eu vou fazer um trabalho no Colégio São Francisco, mas normalmente eu vou com técnico, aplico alguma atividade ali com eles e trabalho com eles o dizer não para as drogas. Entendi. Porque o adicto, ele se considera um herói. Ele se considera um herói. Porque Por incrível que pareça. ele se considera um herói de ter deixado aquela vida. E ter conseguido. E quando ele vai dar o testemunho, ele passa essa ideia. Então, muitas vezes, uma criança não tem discernimento. Entende diferente. Não tem discernimento. Ele vai querer ser um herói de contramão, né? De contramão. Como existe muitos fazer, aí, né? A televisão, Quebrar a o cinema. cara e conseguir É. ser Então, o herói. eu tenho um pouquinho de cuidado, a não ser quando a Legal. gente vai numa cadeia, a gente vai num ambiente propício, com pessoas Adulto. com maturidade para Sim. poder receber isso. Legal, muito bem pensado. Eu nunca tinha pensado nisso. Aí o 8º passo e o 9º, o 8º eu faço a relação das pessoas com quem que eu tinha prejudicado. Porque o adicto, ele prejudicou muita gente. E quando você conversa naturalmente com o adicto, ele vai falar do que as pessoas fizeram para ele. Com certeza. E ele tem É o dificuldade de enxergar o que ele fez para as pessoas. Então, a gente faz uma lista dessas pessoas e o que é a situação que ele prejudicou. Se foi financeira, se foi moralmente, se foi até uma questão de fé, Sim. né? Uma questão de Deus. E aí ele vai, depois, no 9º passo, ele vai fazer essa reparação, em primeiro lugar, diretamente, se possível. Depois, se não é possível, faz indiretamente, por carta, por telefone, por zap, do jeito que é possível. Legal. Se isso não for causar coisa pior, porque tem coisa na vida familiar que é melhor ficar quietinho por um bom tempo, porque conversar naquilo Vai tocar na ferida de novo. vai tocar na ferida de novo, mas é necessário que isso seja verdadeiro. Não Sim. porque eu tenho medo de tocar nisso, mas tocar nisso vai ferir uma terceira pessoa mais que a mim mesmo. Tem que ser conversado, né? Tem que ser conversado. Bem orientado. Por Bem isso que a gente orientado. fala do grupo de apoio, né? Que legal. Para que a gente possa dialogar isso e as pessoas possam intervir falando a experiência dela, não dando palpite na vida dele, mas falando como foi a experiência dela. Quando aconteceu esse passo. Isso. Legal. É É muito. importante. O programa é rico. Aqui em Bauru a gente tem o grupo dos neuróticos anônimos. Tem os neuróticos anônimos. Isso, também, para né? quem tem problemas emocionais. Tem o AA para quem tem problemas com álcool. Tem o NA para quem tem problemas com drogas. E todos eles têm os familiares, que são os grupos parceiros, né? Os familiares dessas pessoas se reunindo. Porque a doença emocional, eu não adoeço sozinho. Não. Se tem um doente emocional na sua família, ele é o que está aparecendo. Tem o que não está aparecendo, mas está doente tanto quanto. Eu conheço um caso que o pai é um doente emocional gravíssimo, usuário, e ele acabou levando o filho para o mesmo caminho.
É comum. Então, ali, às vezes eu brinco com eles, quando a gente vai brincar do jogo, eu falo assim, eu bato no pai e bato no filho. Porque eu me vejo na situação, às vezes, brincando num carteado com o pai, depois vou jogar com o filho, porque a doença... O que você chama de carteado? É jogo de carta mesmo, que a gente brinca, mico, brincando ali. Dominó. Entendi. Para passar o tempo, assim, a tardinha, né? Às vezes eu jogo com eles e brinco com eles. Eu bato no pai e bato no filho, porque não é comum, mas a gente tem vários casos que a gente atendeu o pai, depois a gente atendeu o filho e depois a gente atendeu o neto. Eu tô 37 anos. Olha, Selenita, você é bárbara. 37 anos e a gente brinca com isso, porque é o único jeito. E quem se recuperou dentro da comunidade Bom Pastor, normalmente o desejo dele é voltar para a comunidade Bom Pastor. Então ele traz o filho, ele traz o neto para ajudar, para trazer o filho que está usando, para trazer o neto, né? Para a gente fazer um atendimento, um acolhimento. Porque se foi bom para ele, né? E o nono passo, me conta. O nono passo é esse, de fazer as reparações, né? Que é o passo do perdão, em que eu vou, né? E vou pedir perdão pelo mal que eu causei. Entendi. Sim. E eu vou entender que houve um mal verdadeiro que precisa ser tratado. Depois que a pessoa se trata com ela mesma, ela vai entender o que causou na outra pessoa. Então, a partir do 7º passo, o 8º, o 9º, é trabalhar com o outro. E até o 7º passo eu trabalho comigo mesmo. E depois eu trabalho já a perspectiva do entorno. Do entorno. Do outro, da família, dos amigos. Quantos amigos ficam chateados e feridos de ver um querido amigo se perder desse caminho, né? E quantos amigos foram perdidos, né? Nossa. Quando a pessoa chega assim mais idosa, ela chega a dizer, eu não tenho mais amigos. Meus amigos todos foram mortos. Selenita, muito obrigada. Eu que agradeço E mesmo. Vamos fazer mais um podcast dos últimos 3 passos para completar os 12 passos. E eu creio que isso está ajudando muitas pessoas. Eu também creio. Muitas famílias. E se você gostou, curte, compartilha, se inscreva em nosso canal, porque vamos trazer muitas coisas bacanas. Muito obrigada, Selenita. Obrigada a você. Obrigada. E obrigado aos ouvintes também, né? Sim.